Olá galera, estamos começando o nosso primeiro vídeo da nossa página do Excel Simples, um novo canal no YouTube. Tenho recebido várias solicitações das pessoas que nos acompanham, desde funções simples do Excel até funções mais complexas, como todos sabem, no meu ponto de vista pelo menos, é a ferramenta mais completa do pacote Office. Ele é utilizado tanto em funções simples de escritórios, de lista telefônica, calendário, cronograma de atividades, até funções complexas de área, banco de dados, conexão com outros bancos de dados, Access, SQL. Então é uma ferramenta que eu acredito que tenha importância para todas as esferas, mas também não adianta eu começar muito em algo muito complexo, então nós vamos começar do início, para que todos consigam desenvolver junto, consigamos fazer um trabalho bacana, que as pessoas entendam, aprendam e desenvolvam o material que vai ser postado na página e no nosso canal no YouTube. Então, o início, eu já loguei aqui no Excel, minha versão 2013. A ferramenta ela é dividida em planilhas, porque na verdade isso aqui é uma pasta de trabalho. E aqui nós temos essas abas, que são as planilhas, as tabelas, que você pode adicionar com esse botão mais, a barra de rolagem. Nós temos linha, coluna, então toda vez que passar uma referência é linha e coluna, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, e é mais ou menos a brincadeirinha da batalha naval, então é simples o entendimento. Essa barra de fórmula é onde, ao digitar uma fórmula, aparece as funções, o que tem dentro dela, então ela é de extrema importância. No meu caso, eu coloco uma barra de atalho aqui para algumas funções que eu uso, que ela ficaria aqui em cima. Depois eu oriento como fazer isso. E aqui são as guias, né? A guia da página inicial, que tem funções simples de formatação, borda, mesclar e centralizar uma célula ou mais células, quebra de texto, as funções de número, de percentual, de moeda, formatações condicionais, incluir, excluir célula ou coluna, classificar, filtrar, localizar. Então, essa primeira página tem um pouco de cada função, as mais usadas, né? A função de inserção tem o início de uma tabela dinâmica, que vai ser um dos vídeos que nós teremos mais para frente. Tabelas, imagens, ícones, figuras, gráficos, segmentação de dados, hiperlinks. Então, tudo que é parte que eu vou inserir a minha tabela. O layout já diz tudo, né? Tamanho, margem, orientação, impressão, toda a parte de layout da página. Fórmulas, aqui ele tem a categoria de cada fórmula, então se eu quero abrir dentro de uma determinada função de texto, as fórmulas que eu tenho de texto e assim sucessivamente. Nomes de endereços, que também será um outro vídeo que teremos. Na parte de dados, tem conexão de banco de dados, de outros bancos, as conexões. Essa parte do preenchimento relâmpago, que é uma função muito interessante, que pode ajudar a ganhar tempo. Remover duplicadas, que é uma função que eu já tive pessoas que passaram horas com uma lista para ver o que tinha para remover duplicado, e é uma função extremamente simples. Validação de dados, criar campo lista para evitar erro dos usuários que vão preencher a planilha, então assim não tem erro. Agrupar para poder facilitar a organização de uma planilha. A parte de revisão, desde erro, verificar ortografia, comentários, proteção de senha, tanto de função como proteção da pasta em si. Parte de exibição tem as linhas de grade, a régua, a barra de fórmulas, eliminar, deixar um pouco mais limpo para, dependendo da planilha, dependendo do programa que você quer criar,
deixar algo sem a aparência aqui de uma planilha, então dá para deixar muito mais clean e ficar muito bacana. Congelar painéis para rolar páginas e ficar mais prático. E a função desenvolvedor, que na verdade ele não vem ativada. Nós ativamos na opção do Excel, que vai ter a parte de macros e tudo mais. Então, na página inicial, nós vamos começar com fórmulas simples. E uma das fórmulas que o pessoal mais utiliza, que é o básico, é a fórmula de soma, a fórmula de subtração, de divisão. Então, basicamente, se eu tenho um número na célula A2 e um na célula B2, eu posso igual, toda a fórmula começa com igual, 2 mais 1. Você pode, com a seta, você pode selecionar A2 mais B2, Enter, igual a 3. Então, básico, essa é a fórmula de soma. Eu posso usar a fórmula de... Deixa eu copiar esses números e facilitar. Então, eu posso colocar igual a essa menos essa. Estou fazendo a de subtração. Opa, subtração. Igual a essa dividido por essa. Divisão. Igual a essa vezes essa multiplicação. Então, soma vai usar o mais, subtração menos, divisão a barra e multiplicação asterisco. Daí em diante, a gente pode criar fórmulas de condição, fórmulas... eu criei uma fórmula para somar um item a outro, mas eu posso criar autossoma, que é essa função aqui, onde eu, ao clicar autossoma, eu seleciono a coluna, por exemplo. Tudo que eu tenho na coluna A, ele vai somar. Eu tenho aqui 14. Se eu somar aqui e verificar aqui embaixo, aqui na soma, realmente eu tenho 14. A autossoma, ela também serve e tem outras funções legais de média. Por exemplo, eu quero saber qual a minha média que eu tenho aqui. Logicamente, vai dar 1, porque eu só tenho o número 1, né? Mas se eu tivesse aqui um 3, por exemplo, daria essa minha média aqui. Se o arredondamento, você precisa de um arredondamento porque tem muitos caracteres após a vírgula, temos uma funçãozinha aqui que você pode selecionar quantas casas decimais, diminuir as casas decimais após a vírgula. Então é só clicar aqui e ele arredonda automaticamente para você. Ou, se você quiser, tem uma fórmula para isso, igual a arred, que seria de arredondar. Seleciona. Aí que ele já está me dando a sintaxe da fórmula. Arredondar, qual que é o número? Ponto vírgula é o que separa a fórmula. E número de dígitos. Então eu quero só 2 dígitos após a vírgula. Fecha parênteses. E ele arredondou para apenas 2 dígitos após a minha vírgula. E ele arredondou para 29. Esses 3 zeros que tem a seguir é porque no meu número de casas decimais ele está com 5, formatado com 5 a minha tabela. Então por isso que ele apresentou 3 zeros a mais, mas aqui ele já arredondou para mim. Então são fórmulas simples, soma, subtração, divisão e multiplicação. Dessas fórmulas simples, eu posso criar tanto uma fórmula de condição. Eu quero, por exemplo, eu vou simular aqui que eu tenho alguns alunos. Então eu tenho a Maria, eu tenho a Joana, eu tenho o João, eu tenho o Marcos. E eles tiraram uma nota. Esse tirou uma nota 7 e esse depois tirou uma nota 5. Esse tirou uma nota 4 e tirou uma nota 3,5.
essa tirou uma nota 8 e uma nota 9. E esse tirou uma nota 5 e uma nota 4. E aqui eu posso criar igual a média, abro parênteses, seleciono o primeiro e seleciono a segunda nota. E ele vai me dar a média desse aluno. Com essa cruz, eu consigo melhorar a minha função e arrastar para que eu faça a fórmula apenas uma vez. Então, aqui ele já me deu a média. Deixa eu só excluir aqui para limpar um pouco a tabela. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, em sala de aula. Então, aluno, nota 1. Quando eu arrastar o Excel, entende que é nota 2. Ele vai dar o auto-preenchimento. E aqui, a média. Então, legal, já tenho aqui a nota 1, nota 2 e média. Agora, eu posso criar uma condição onde eu diga se, com essa média, esse aluno foi aprovado ou reprovado. Então, se, abro parênteses, qual que é o teste lógico? Se essa nota ela for maior igual a 5, certo? Então, se D2, que é onde está a minha média, maior igual a 5, ponto vírgula. Eu já disse o que eu quero, maior igual a 5. Qual que é o valor se for verdadeiro? Se for maior que 5. Como eu quero uma resposta em texto, tem que ser sempre entre aspas. Então, aprovado. Fecha aspas. Se não, eu vou abrir aspas, reprovado. Fecha parênteses, enter. Esse aluno foi aprovado. E aí é só arrastar a fórmula para baixo e ele já vai dizer: esse foi reprovado, nota 375, aprovado com 8,5, reprovado com 4,5. E aí, lógico que eu estou fazendo uma tabela com apenas 4 alunos, daria para fazer isso à mão, não teria dificuldade alguma. Mas se tratando de uma sala de aula com 30, 40, dependendo do número de alunos, é muito mais rápido e também evita erro. Então, o foco do Excel, mesmo que sejam funções pequenas, que você entenda que dá para fazer à mão, é interessante travar com fórmula, porque a gente erra naturalmente. O Excel eu nunca vi errar, apesar de que eu já ouvi uma pessoa falar: mas acho que foi o erro do Excel. Eu nunca vi, e quando a pessoa fala tem alguma coisa errada no Excel, é sempre erro do usuário. Então, assim, essas fórmulas, elas são muito precisas. Então, a chance de um erro é zero e uma revisão é zero. Então, se inserir os dados corretamente, a resposta também vai ser correta. E aí não teria dificuldade nenhuma. Então, a gente usou aqui uma função de média. A gente usou uma função C muito simples. E aí eu posso deixar... posso arrastar a fórmula lá embaixo, já preparado para receber mais alunos. Só que ficou muito estranho, né? Porque ele deu a resposta de reprovado onde não tem nada. Por quê? Porque ele entende que essa linha, essa célula, é menor ou igual a 5, a 6. Então, que a nossa média nós pedimos aqui que se for menor, igual ou maior que 5, é aprovado, se não reprovado. Então aqui é menor do que 5, porque aqui ele entende que é zero. Então, aí você começa a trabalhar fórmulas para limpar a sua tabela. Então seria, eu posso criar um se antes aqui, que seria se essa média, esse lugar, essa célula foi igual a vazio, ponto vírgula, ele me devolve um vazio, certo? Vai ficar em branco. Se não, aí ele vai fazer todo aquele cálculo que nós pedimos. Uma parêntese no final para fechar essa outra fórmula que eu abri. Então, quando eu arrastar, onde não tiver nada, onde tiver vazio, vai ficar vazio. Aqui tem uma fórmula, mas por aqui está vazio,
não vai trazer nada. Então, se eu colocar qualquer um item aqui, ele vai trazer 2, reprovado, 5, aprovado, 4,5, reprovado, e assim sucessivamente. Já pode deixar a fórmula até um número razoável de linhas. E aí, tudo bem. Agora eu posso preenchendo e alimentando a minha tabela. E dessa forma eu tenho uma tabela com a nota média e a função C simples parametrizado. Se, por exemplo, e é uma função interessante essa da guia, se eu tenho várias salas de aula e eu quero já deixar tudo parametrizado, o que eu posso fazer? Aqui eu vou renomear a minha guia e vou colocar aqui essa planilha como turma A. Aí eu posso clicar no Ctrl e arrastar a aba para o lado. Ó. Ctrl, segura o mouse clicando e arrasta para o lado. Ele criou um clone dela. Eu só renomeio turma B. E todas as fórmulas que eu já fiz estão prontas. Ó. Turma A, turma B. Aqui eu só vou colocar o nome dos outros alunos e as notas. Dessa forma, eu vou criar a tabela uma vez só. Então você cria a tabela sem nome, sem nota, só com as fórmulas. Lógico, faz um teste para ver se está tudo rolando certinho. Criou a fórmula, criou a tabela, formatou, coloquei uma borda, criei em cima no cabeçalho, coloquei uma cor, status e tudo mais. Depois que isso estiver pronto, copia para uma nova e aí você vai ter duas tabelas, duas turmas prontas. Daqui em diante, eu posso criar qual é a minha média turma. Então, qual está meu nível de ensino aqui na média turma? Eu estou dando exemplo de aula, porque tem vários professores, várias pessoas que me pedem, mas isso aqui se aplica a tudo. Se aplica a receita, se aplica a despesa numa empresa, num determinado departamento, se aplica a muita coisa que você pode utilizar. Então, eu vou colocar aqui a minha média da turma. Coloquei igual a média, nessa função autossoma também tem a de média. Eu vou selecionar coluna média. A média da minha turma é 5,6. Vou arredondar, vai ficar 5,7, né? A média da turma é 5,7. E aí eu vou lá na turma B, digamos que as notas aqui, uma pessoa ou outra tirou uma nota um pouco melhor, e aí a pessoa vai fazer igual eu fiz na outra. Tá? Vou a média. Poxa, essa turma foi 6,1. Então, com uma média dessa, dá para fazer gincanas internas. Olha, a turma que tiver a melhor média vai ter determinado benefício. Dá para pontuar, poxa, por que essa turma está com uma nota melhor que aquela? É porque um aluno que está puxando a mais, é um aluno que tem uma média melhor. Qual é a diferença e assim melhorar? Isso para gestão, o básico de gestão, seja gestão de pessoas, de resultados, de números, a parte estratégica, tem uma máxima que se diz que tudo que é medido é gerenciável. Então, se você consegue medir, você vai conseguir gerenciar, você vai conseguir melhorar. Daqui eu posso criar também qual foi a minha... na minha primeira prova, que é a nota 1, eu posso também criar aqui igual a máximo. Máximo. Ele vai me dizer que a minha melhor nota... Deixa eu colocar aqui. Máximo, nota 1. E vou colocar máximo, nota 2. Então, mesma coisa, igual a máximo tem acento, máximo da nota 2. Ou seja, eu tenho o máximo que alguém tirou na minha nota 1 foi 8, o máximo que alguém tirou na minha nota 2 foi 9. E na outra turma, pode ser que o máximo que alguém tenha tirado foi 6. Será que aquela matéria da nota 1 eu apliquei da forma correta? Será que faltou alguma coisa? Se trazer para o Excel também as questões de acerto, também dá para ver, poxa, essa daqui ninguém acertou. Então, realmente, logicamente, se eu tenho 30 pessoas numa sala de aula e ninguém acertou
determinada questão, ou faltou explicação, ou naquele momento a turma estava realmente conversando. Aí vai ser um estudo para as pessoas que trabalham nessa área ou não só dessa área. Então, o que eu faço é tabelas que facilitem o entendimento e muitas das vezes, com análises simples como essas, a gente consegue dar sintomas como se a gente estivesse naquele local. Por exemplo, se eu tenho todas as questões das provas em turmas diferentes, eu consigo criar uma estatística e dizer, ó, realmente o dia que foi dada essa matéria, a turma estava extremamente distraída ou não foi aplicada da forma correta. Porque ninguém acertou isso. E numa outra turma ao lado, tipo, uma comparação que eu sempre brinco, debaixo do mesmo céu, debaixo do mesmo teto da escola, com a mudança simples de horário, uma turma fez às 9 da manhã, as outras teve a mesma aula às 11 da manhã. Por que uma turma acerta, uma turma inteira, ou 80%, 90% da turma acerta uma questão, e a outra turma não acertou nada? Então, realmente, há de se verificar o que foi feito e corrigir. Então, não é só o aluno que tem que corrigir, e sim também, então, acho que todos têm que procurar melhorar. E para melhorar, nada melhor do que número, para poder fazer análise de dados e de números. Então, aqui a gente falou um pouquinho de média, falamos um pouquinho de condição C. Então, eu criei se D2 igual a vazio, entre aspas aqui, ó. Então, isso aqui significa vazio. Então, ele vai me deixar vazio. Se não, aí ele vai começar uma outra fórmula. Se for maior ou igual a 5, aprovado. Se não, reprovado. Então, uma fórmula muito simples. Quando eu arrasto para baixo, ele já entende que não é mais o D2, e sim ele entende que é o D3, e ele traz todas as fórmulas para o D3, e para baixo o D4, D5 e assim sucessivamente. Então, o teu trabalho é de fazer a fórmula apenas uma vez, e com essa cruz ao lado, a ferramenta de auto-preenchimento, ao selecionar, ele arrasta a fórmula para você. Então, o Excel é uma ferramenta extremamente focada em automação. Então, tudo que você tem lógico ou que você tem consequências lógicas, ele vai conseguir entender, interpretar com você, e dali em diante as fórmulas e as somas rolam sozinhas, as coisas começam a acontecer. Então, tivemos uma média da turma, tivemos uma média da nota 1, o máximo da nota 1, o máximo da nota 2. Então, só para consolidar aqui, a gente viu soma, subtração, divisão, multiplicação, média, máximo, C, e aqui eu posso criar a mínimo também. Pô, quem foi que tirou a pior nota? O que está acontecendo? Igual a mínimo da nota 1. Opa, coloquei no lugar errado. Então, eu posso selecionar, recortar aqui do ESC para sair da célula e volta aqui. Mínimo, nota 1. Deixa eu corrigir aqui. Mínimo, nota 1. Se eu arrastar para baixo no auto-preenchimento, ele vai entender mínimo, nota 2. Mesma coisa, vou criar a fórmula mínimo, abro parênteses e toda a célula. Então, minha pior nota foi 3,5. Então, aqui a gente também está vendo a fórmula mínimo, certo? Nos próximos eu vou criar até fórmulas para que tragam também quem são essas pessoas e facilitar o aumento dessa tabela, o estudo desses índices. Também facilita. Eu vou criar aqui, vou copiar essas funções aqui para baixo, as notas, como se fossem outras pessoas. Juarez, Thiago, Felipe, Henrique, Rafael, Josefina.
E aqui eu tenho uma série de 12 alunos. Aqui eu quero saber, dos 12 alunos, quantos foram aprovados e quantos foram reprovados. Então, eu posso escrever a palavra aprovado e a palavra reprovado. E aqui eu posso fazer um conte-c. Então, deixa eu colocar aqui igual a conte.c. Essa fórmula ele conta o que você quer dentro de uma condição. Então, vou dar um exemplo. Eu quero saber, nessa coluna, quantas pessoas eu tenho com a palavra aprovado. Então, eu vou igual conte.c, C de condição, se for isso, se for aquilo. Se eu tiver mais de uma condição, seria conte-cs, que depois eu vou entrar nela. Então, conte-c, abre parênteses. Que intervalo? Qual que é o intervalo? O intervalo é a coluna E. Então, eu quero que procure na coluna E quantas pessoas foram aprovadas. Então, ponto vírgula. Que então a sintaxe da fórmula é: qual que é o intervalo e qual é o critério? O intervalo de E a E. E qual que é o critério? A palavra aprovada. Então, ele me trouxe que 6 pessoas foram aprovadas. Eu posso arrastar a fórmula e ele já entende que é para o H9, que é o reprovado. Eu vou apertar o F2 para abrir a fórmula. Então, ele entende que de conte-c de E a E, H9, que é onde está a palavra reprovada, ele procurou a palavra reprovado. Lógico que se você errar a palavra, ou, por exemplo, depois de reprovado, você colocar um espaço, eu vou dar um Enter aqui, ele não vai achar. Porque o espaço, ele entende como um caractere. Então, não pode estar reprovado espaço. Porque às vezes as pessoas têm mania de escrever espaço. Escrever espaço, na fórmula isso é extremamente prejudicial e nele o Excel não vai entender. Então, é reprovado. Vou dar backspace para tirar o espaço. Enter. Eu tenho 6 aprovados e 6 reprovados na minha sala de aula. Crio um total igual a esse, mais esse. Eu tenho 12 alunos, certo? Então, aqui a gente já viu um pouquinho de conte-c. Depois do conte-c, vou aumentar aqui as colunas. Eu posso criar agora um percentual das pessoas, o quanto foi aprovado, o quanto reprovado, porque aqui como está 6 e 6 está fácil, né? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a nota para dar uma melhorada nos nossos índices. Essa turma é muito boa. Mais gente aprovado. Vou colocar aqui um 6, olha que legal. Então, essa turma aqui tem uma nota melhor. Então, o percentual, ele é algo simples de fazer no Excel, porque eu vou dizer quanto que 8 dividido, aprovado, dividido por total. E ele vai me dar essa divisão. Como aqui ele está trazendo em número, ou você faz vezes 100, ou aqui eu já tenho a função porcentagem. Pronto, 67%. Só que, entenda a lógica. O mais importante do Excel é entender a lógica. Se eu arrastar, ele vai dar erro na de baixo. Pronto, deu erro. Acabou o mundo? Não, não acabou o mundo. É só a gente entender o porquê aconteceu. Eu tenho I8 dividido por I10. I8 dividido por I10. Ele me dá um percentual. Quando eu arrastar para baixo, uma para baixo, ele vai entender que é I9 dividido por I11. Ele vai andar. Então, o que se faz quando você precisa que só um item ande? Quando eu descer a fórmula, só esse ande e essa daqui se mantenha. Eu quero que essa divida por essa e essa divida por essa. Então, a gente vem aqui, I8 dividido por I10 e coloca um... Você pode colocar o F4. Tá? F4. Ele vai criar o cifrão na linha e um cifrão na coluna para travar o total. Então, vou dar o Enter. Quando eu descer,
ele vai respeitar, ele vai andar I8, ó, I8, aqui, embaixo I9. Mas o 10 não andou, o 10 se manteve, ó. Então você travou a célula. Então aqui é uma função travar célula. Olha que legal. Em alguns minutos, o básico do Excel, soma, subtração, divisão, multiplicação, média, máximo, C, mínimo, conte C, travando célula. Então, assim, numa tabela simples, você consegue usar várias funções e melhorar o seu trabalho, diminuir o seu tempo. Então, o foco do Excel realmente é a produtividade, é fazer com que você ganhe tempo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Curta a nossa página do Facebook, Excel Simples. Eu vou colocar o link abaixo desse vídeo. Curta também a nossa página no YouTube. E compartilhe com seus amigos. Conhecimento a gente tem que compartilhar. Tem pessoas que estão desesperadas, precisando aprender Excel, acham que é uma ferramenta extremamente complexa, mas a ideia é descomplicar, fazer com que o entendimento seja simples. Mais para frente, além dos outros vídeos que eu ainda vou colocar, eu também vou fazer alguns focados em determinadas funções que dá para explorar, como C, o Conte C. São funções que a gente pode melhorar e pode colocar muito mais coisas. Então, entendam, para vocês que são conhecedores do Excel, às vezes a gente tem críticas, né, de pessoas que já conhecem. Ah, mas poderia fazer assim, poderia fazer de outro jeito. Eu até falo, olha, eu entendo que pode ser feito de várias formas. Tem vários caminhos. Porém, a gente está tentando fazer de uma linguagem mais simples possível para iniciante. Então, a ideia é que as pessoas que acompanham a página melhorem seu conhecimento, desenvolvam o seu conhecimento, e assim a gente pode desenvolver junto. Daqui a pouco a gente coloca vídeos um pouco mais complexos e as pessoas começam a desenvolver, e isso é um aprendizado que é gratuito. Então a única coisa que eu peço é o mínimo, que você curta a minha página, que você compartilhe a página, que você clique se gostou do vídeo, comente se quiser solicitar algo, se quiser sugerir algo, nós estamos à disposição. Então agradeço a todos vocês e voltamos com o próximo vídeo.